Quando a vida te joga no olho do furacão, como você reage? A raiva, o desespero, a frustração ou a paz interior, a sabedoria e o controle? O estoicismo, ensinando por grandes mestres como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, oferece um caminho para a serenidade em meio ao caos. Se você quer parar de se desesperar e começar a viver com mais equilíbrio e clareza, então esse vídeo é para você. Vamos juntos descobrir como essa filosofia pode transformar a maneira como você lida com os desafios da vida. Você já parou para pensar em como a vida é cheia de altos e baixos? Às vezes, a gente está lá em cima, achando que nada pode nos atingir. Em outras, parece que o mundo inteiro está desabando sobre a nossa cabeça. Mas sabe o que é curioso? Tudo passa, absolutamente tudo. Pensa comigo, lembra daquela vez que você achou que nunca ia superar uma dor, uma perda ou até mesmo um dia ruim? Agora olha para você. Você superou. Aquela alegria que parecia infinita também passou, não foi? A vida é isso. É movimento, é mudança, nada é fixo, nada é permanente. E sabe de uma coisa? Isso é libertador. Quando a gente entende que tanto os momentos bons quanto os ruins são transitórios, começamos a encarar as coisas de forma diferente. Não é que a dor desapareça como mágica ou que a felicidade dure para sempre, mas a perspectiva muda. É como se, ao invés de lutar contra a correnteza, a gente aprendesse a nadar com ela. Mas e aí, você já percebeu como às vezes a gente se apega ao que já passou? Ficamos remoendo mágoas, celebrando antigas glórias ou nos preocupando com problemas que ainda nem chegaram. Mas por quê? Por que damos tanto poder ao que já foi ou ao que ainda nem é? Se tudo passa, por que não vivemos mais o agora? E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Ninguém gosta de sofrer, de encarar desafios. Mas talvez a questão não seja evitar a dor ou buscar a felicidade incessantemente. Talvez seja perceber que cada momento, bom ou ruim, tem algo para nos ensinar. Que tal pensar nisso da próxima vez que se sentir sobrecarregado ou até mesmo nas nuvens? O que me fascina nisso tudo é que essa ideia de que tudo passa nos tira da posição de vítimas da vida. Ela nos dá um poder imenso, o de olhar para qualquer situação e lembrar que, assim como chegou, ela também vai embora. Agora me diz, qual foi a última coisa que você achou que nunca fosse superar? Como você lidou com isso? Pensa nisso. Eu aposto que só de lembrar, você já percebeu como foi mais forte do que imaginava, não é? Agora, deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu encaro os desafios da vida. Já ouviu falar sobre estoicismo? Não precisa se assustar com o nome, tá? Não é nada complicado. O estoicismo é uma filosofia antiga, mas olha, ela é tão prática que parece ter sido criada para a gente usar hoje, no meio de toda essa correria do mundo moderno. Os caras que desenvolveram isso, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, eram pessoas que, mesmo vivendo há milhares de anos, enfrentavam desafios muito parecidos com os nossos. Talvez eles não precisassem lidar com e-mails atrasados ou redes sociais, mas as questões humanas. Essas continuam as mesmas. Dor, medo, ansiedade, frustrações. E o que eles descobriram é tão poderoso que merece a nossa atenção. Para começar, o estoicismo tem 3 pilares principais: resiliência, equilíbrio e força interior. Agora me diz, tem como isso não ser útil hoje? Resiliência é sobre aguentar firme, sem desabar na primeira dificuldade. Equilíbrio é sobre não se perder nos extremos, nem se afogar no sofrimento, nem se deixar levar pelo excesso de entusiasmo. E força interior
Ah, essa é a base de tudo. Porque quando você domina a sua mente, domina o jeito como reage às situações, o mundo pode até estar um caos, mas dentro de você tá tudo bem. E sabe o que é mais interessante? Eles não pregavam que você devesse fugir dos problemas ou se isolar. Pelo contrário, eles ensinavam que é no meio do caos que a gente encontra a oportunidade de crescer. É como se cada desafio fosse um treino para fortalecer nossa mente e nosso espírito. Já parou para pensar nisso? Que talvez os obstáculos que você enfrenta hoje estejam te preparando para algo muito maior lá na frente? O que eu mais gosto no estoicismo é que ele não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a si mesmo. É sobre aprender a olhar para dentro e encontrar as respostas que você precisa. Isso soa meio clichê, né? Mas é impressionante como funciona. Não é mágica, é treino. É como se você fosse para a academia, só que para exercitar a sua mente e as suas emoções. E aí? Você consegue imaginar como seria a sua vida se você conseguisse manter a calma, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Se você não fosse levado pelo calor do momento, pela raiva, pela tristeza? Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E aí? Dá para discordar dele? Agora me conta. Você já teve alguma situação em que sentiu que só conseguiu superar porque manteve a calma? Ou aquele momento em que, ao invés de reagir no impulso, você parou, pensou e conseguiu lidar muito melhor com tudo? Se sim, parabéns. Sem saber, você já estava aplicando uma das bases do estoicismo. Sabe aquela sensação de querer controlar tudo ao seu redor, mas perceber que isso é impossível? Pois é, acho que todo mundo já passou por isso. E aqui vai uma das grandes lições do estoicismo. Existe uma linha bem clara entre o que podemos controlar e o que está fora do nosso alcance. Parece simples, né? Mas na prática, essa ideia tem um impacto gigantesco na nossa vida. Já parou para pensar no quanto a gente sofre tentando mudar coisas que estão completamente fora do nosso controle? O trânsito, o clima, o que as pessoas pensam da gente. Esses são só alguns exemplos. O estoicismo ensina que, ao invés de gastar energia tentando controlar o incontrolável, a gente deve focar naquilo que está ao nosso alcance, os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas reações. Pensa comigo. Quando algo dá errado, qual é a primeira coisa que você faz? Reclama? Fica com raiva? Culpa alguém? Eu sei, é um instinto natural. Mas e se ao invés disso você respirasse fundo e pensasse: ok, isso está fora do meu controle. O que eu posso fazer com o que tenho agora? Parece simples, mas é um exercício de vida. Epicteto, aquele filósofo que eu mencionei antes, tem uma frase que eu gosto muito. Não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Olha que poderoso. Ele está dizendo que o problema não é o que acontece com a gente, mas como a gente escolhe enxergar aquilo. Dá para mudar muita coisa na vida só com essa perspectiva, né? Eu sei que isso não é fácil. Aceitar que você não pode controlar tudo é um exercício diário, quase como um treino mental. Mas aos poucos você percebe o quanto isso te traz liberdade. É como soltar um peso que você nem sabia que estava carregando. Quando você aceita o que está fora do seu controle, sobra mais energia para investir no que realmente importa. E é aí que vem a virada de chave. A gente não pode controlar o externo, mas podemos dominar o interno. Isso significa que, mesmo no meio do caos, a gente pode escolher a calma. Mesmo diante da injustiça, podemos escolher a retidão.
E mesmo quando tudo dá errado, podemos escolher aprender com a situação. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você já se desgastou por algo que, no final das contas, não estava nas suas mãos? Será que valia a pena? E como seria se, da próxima vez, você tentasse apenas aceitar? Só para testar. Afinal, como diria Marco Aurélio, você não precisa de nada além do que já tem para enfrentar os desafios que surgem na sua frente. Você já parou para pensar em como a forma que você enxerga as coisas pode mudar completamente a maneira como você reage a elas? Eu confesso que, por muito tempo, eu não percebia o poder que a nossa perspectiva tem sobre os nossos desafios. Mas quando eu comecei a entender isso, foi como se uma luz acendesse. E sabe o que é mais curioso? Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Os estoicos acreditavam que os problemas não são inimigos. Pelo contrário, eles diziam que os desafios são oportunidades disfarçadas. Você já olhou para um momento difícil da sua vida e depois que tudo passou, percebeu que aquilo te ensinou alguma coisa ou te deixou mais forte? Pois é disso que eu estou falando. Marco Aurélio, por exemplo, tem um pensamento que me marcou muito. Ele dizia que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Imagina isso por um segundo. O que antes parecia um bloqueio, uma barreira, pode ser exatamente aquilo que te leva para o próximo nível. É tudo uma questão de como você enxerga o desafio. Eu gosto de pensar nos problemas como um treino. Sabe quando você vai para a academia? Você coloca peso nos aparelhos justamente para fortalecer seus músculos, certo? Com a vida é a mesma coisa. Os desafios são como pesos. No começo, eles parecem insuportáveis, mas com o tempo, é exatamente aquele esforço que te faz crescer. Então, ao invés de evitar os problemas, a ideia é encará-los como um treino de força para nossa mente. Claro, eu não estou dizendo que é fácil ou que você precisa gostar de passar por dificuldades. Não é isso. Mas, se você mudar a sua perspectiva, pode transformar algo negativo em algo poderoso. Por exemplo, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Tente perguntar o que eu posso aprender com isso. Uma história que eu acho muito inspiradora é a de Epicteto. Ele foi escravo, sofreu muito, mas, mesmo assim, ele escolheu não se vitimizar. Ele enxergava cada desafio como uma oportunidade de exercitar a resiliência e a força interior. E, sinceramente, se ele conseguiu fazer isso em condições tão extremas, o que nos impede de tentar no nosso dia a dia? Então, eu quero deixar uma reflexão para você. Qual foi o último desafio que você enfrentou? E mais importante, o que ele te ensinou? Será que, se você olhasse para ele com outros olhos, ele pareceria menos assustador e mais como uma oportunidade? Porque, no final das contas, não são os desafios que nos definem, mas a maneira como escolhemos lidar com eles. E isso, meus amigos, está totalmente no nosso controle. Você já parou para perceber como a gente vive boa parte do tempo, ou no passado, ou no futuro? Pensando no que já aconteceu ou no que pode acontecer. E aí o agora. O agora simplesmente passa, como se fosse só uma ponte entre o que já foi e o que está por vir. Eu confesso que isso era muito comum para mim, mas quando comecei a estudar o estoicismo, percebi o quanto essa ideia de viver o presente é poderosa. Sêneca tem uma frase que me marcou muito. Enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida está escapando. Forte, né? Isso me fez refletir sobre como eu vinha deixando a minha vida passar sem realmente vivê-la. E olha,
Quando você começa a prestar atenção no momento presente, a vida ganha um significado completamente novo. Por que será que é tão difícil viver o agora? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que o presente às vezes não é confortável. Se o momento tá bom, a gente se perde em nostalgia ou no medo de que ele acabe. Se tá ruim, a gente quer pular logo para o futuro. Mas sabe o que os estoicos ensinam? Que o único momento que a gente realmente tem é este aqui, agora. O passado já foi e o futuro ainda não existe. E não é só uma questão de aproveitar os momentos bons. É sobre enfrentar os momentos difíceis com mais coragem e presença também. Porque pensa comigo, quando a gente está 100% no agora, não tem espaço para arrependimentos do passado, nem para ansiedade pelo futuro. A mente fica mais clara, mais tranquila. Um exercício que eu aprendi e que pode ajudar. E eu faço isso sempre que percebo que minha cabeça está viajando. É simplesmente parar e perguntar: o que está acontecendo agora? O que eu posso ver, ouvir, sentir? Parece bobo, mas é um jeito muito eficiente de ancorar a mente no presente. Eu sei, falar é fácil, mas o que acontece quando a gente coloca isso em prática é impressionante. O presente deixa de ser apenas um momento de transição e passa a ser o lugar onde a vida realmente acontece. E para mim, isso é libertador. Luon, por exemplo, quantas vezes você está fazendo uma coisa, mas já pensando no que tem que fazer depois? Ou então, está comendo, mas nem percebe o sabor da comida porque está rolando o feed do celular. Eu já fiz muito isso. Mas quando a gente se permite estar 100% ali, no agora, até as coisas mais simples ficam diferentes. Até um café quente numa tarde fria pode ser algo extraordinário. Então, deixa eu te perguntar, você tem vivido o agora ou está sempre preso entre o já foi e o ainda vai ser? Porque se tem uma coisa que o estoicismo me ensinou, é que viver o presente não é apenas importante, é essencial. Afinal, como Marco Aurélio dizia, você não vive a vida inteira de uma vez, só um momento de cada vez. E o momento que importa é este aqui. Agora eu quero te contar sobre alguém que, para mim, é o maior exemplo de resiliência no estoicismo, Marco Aurélio. O cara foi imperador de Roma, lidou com guerras, pragas, crises políticas e ainda assim conseguiu manter a cabeça no lugar. Só de imaginar essa responsabilidade toda, eu já fico exausto. Mas sabe o que é mais impressionante? Ele não se via como alguém especial. Ele se via como uma pessoa comum, com o dever de fazer o melhor que podia com aquilo que estava sob o controle dele. Pensa comigo, você já esteve numa situação em que parecia que o mundo estava desmoronando ao seu redor? Marco Aurélio viveu isso praticamente todos os dias, mas ele entendia que o caos externo não podia dominar o que ele sentia por dentro. Ele dizia algo que me marcou muito: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. E olha que interessante. Ele não estava falando isso porque era fácil para ele. Pelo contrário, ele sabia que a mente precisava ser treinada. Ele escrevia em seu diário, o que hoje a gente conhece como o livro Meditações, para lembrar a si mesmo dessas verdades. Era como se ele estivesse dizendo: calma, Marco, respira, você só precisa focar no que pode controlar. E aí eu fico pensando, se um imperador com tanta pressão conseguia fazer isso, por que a gente não tenta aplicar um pouquinho dessa mentalidade no nosso dia a dia? Não precisa ser algo grandioso, mas talvez, da próxima vez que algo te tirar do sério, você possa parar e perguntar: o que eu posso controlar aqui? Para mim, a resiliência de Marco Aurélio está muito ligada a essa ideia.
Ele sabia que o caos era inevitável, que as pessoas iam trair, que guerras iam acontecer, que doenças iam se espalhar, mas ele nunca deixava isso definir quem ele era. Ele escolhia o que fazer com as situações, e essa é uma das maiores lições que eu levo dele. O nome... E sabe o que é curioso? Às vezes, a gente pensa que resiliência é ser forte o tempo todo, né? Que é não mostrar fraqueza ou não sentir nada. Mas o estoicismo ensina o contrário. Resiliência é sentir o que tem que ser sentido, sem deixar que isso nos domine. Marco Aurélio sabia disso. Ele sentia medo, tristeza, frustração, mas ele nunca deixava que essas emoções o controlassem. A gente pode pegar isso e trazer para a nossa realidade. Por exemplo, quando algo dá errado no trabalho, ou quando a gente enfrenta uma situação difícil em casa, é normal se sentir sobrecarregado. Mas o que faz diferença é como a gente reage. Será que a gente fica preso à raiva, ao desespero? Ou será que tenta encontrar um ponto de equilíbrio, como Marco Aurélio fazia? Eu vou te confessar uma coisa. Eu já perdi as contas de quantas vezes deixei coisas externas dominarem minha paz. Mas quando eu lembro que Marco Aurélio encarava pragas, traições e guerras, e ainda assim escrevia no diário dele sobre gratidão, eu percebo que, talvez, os meus problemas não sejam tão insuperáveis assim. Bom, então deixa eu te perguntar, o que você pode aprender com Marco Aurélio sobre resiliência? Porque eu tenho certeza de que se ele conseguiu enfrentar tudo aquilo com equilíbrio, a gente também consegue, cada um no seu contexto, é claro. E se tem algo que ele me ensinou, é que a verdadeira força não vem do que acontece ao nosso redor, mas de como a gente escolhe responder. Agora, vamos falar sobre Sêneca. Sêneca. O cara era praticamente um mestre em transformar a adversidade em aprendizado. Ele tinha uma visão da vida que, sinceramente, mudou a forma como eu encaro os desafios. E sabe por quê? Porque para ele, cada problema que aparecia era como um teste, um convite para interpretar melhor o nosso papel nessa grande peça que é a vida. Já parou para pensar nisso? Que a vida é como uma peça de teatro e cada um de nós tem um papel específico? Sêneca dizia que a gente não escolhe o script, mas pode escolher como atuar. Então, se a vida te dá um papel cheio de desafios, será que dá para interpretá-lo com dignidade e coragem? Ele costumava dizer: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. E isso me faz pensar, será que a gente está sabendo para onde quer ir? Porque quando você tem um propósito, os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser parte do caminho. E Sêneca acreditava que eram exatamente essas adversidades que nos moldavam, que nos tornavam mais fortes, mais preparados. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está na academia, tentando levantar um peso que parece impossível. A princípio é desconfortável, né? Mas é assim que você ganha força. Sêneca via a vida da mesma forma. As dificuldades são o peso que a gente precisa levantar para crescer. E o mais curioso é que ele não romantizava a dor, não. Ele sabia que ela era real, que doía mesmo. Mas ele também sabia que a dor não durava para sempre. Ele dizia: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidas. Isso me faz pensar. Quantas vezes na nossa vida a gente descobre uma força que nem sabia que tinha, justamente porque foi desafiado? Eu acho que é por isso que Sêneca é tão relevante até hoje. Ele nos lembra que o sofrimento não é um fim, mas um meio para a gente se tornar quem precisa ser. E sabe o que é interessante?
Ele também falava muito sobre a importância de como interpretamos o que acontece. Um mesmo evento pode ser visto como uma tragédia ou como uma oportunidade, dependendo de quem olha. Então, eu te pergunto, como você tem interpretado os desafios da sua vida? Para mim, uma das coisas mais poderosas que Sêneca ensinou é que, mesmo nas situações mais difíceis, a gente pode encontrar um propósito. Não é sobre fingir que está tudo bem, mas sobre olhar para o problema e perguntar: o que isso tem para me ensinar? Então, da próxima vez que você enfrentar algo difícil, tenta pensar nisso. O que você pode aprender? Como você pode usar isso para se tornar uma pessoa melhor? Porque, no final das contas, a adversidade não é inimiga. Ela é a professora mais exigente, mas também a mais transformadora. E agora eu quero saber, o que você tem aprendido com os desafios que a vida te deu? Ah, Epicteto. Esse cara tinha tudo para viver reclamando da vida, mas foi justamente o contrário. Você sabia que ele nasceu escravo? Pois é. E mesmo assim, ele se tornou uma das maiores vozes do estoicismo. Sabe o que ele ensinava? Que a verdadeira liberdade não tem nada a ver com o que está do lado de fora, mas com o que acontece aqui dentro na nossa mente. E isso é revolucionário, né? Porque se você parar para pensar, quantas vezes a gente se sente preso a coisas externas? Um trabalho que não gostamos, uma situação que parece fora de controle ou até as opiniões dos outros. A verdade é que muitas vezes a prisão está aqui, na forma como a gente interpreta tudo isso. Epicteto tinha uma frase que, para mim, é uma das mais marcantes. Nenhuma pessoa é livre se não tem controle sobre si mesma. Cara, que tapa na cara, né? Ele acreditava que, enquanto a gente depender das circunstâncias ou das ações dos outros para ser feliz, a gente nunca vai ser verdadeiramente livre. E o mais louco é que ele provou isso com a própria vida. Imagina só, ele era escravo, mas nunca deixou que isso definisse quem ele era. Ele focava na única coisa que ele podia controlar, os próprios pensamentos. Ele dizia que a nossa interpretação dos eventos é mais importante do que os eventos em si. Por exemplo, vamos pensar numa coisa simples. Você está preso no trânsito. Pode ficar irritado pensando que está perdendo tempo, ou pode aproveitar aquele momento para ouvir uma música que você gosta, um podcast, ou até refletir sobre a vida. O evento é o mesmo, você no trânsito. Mas a experiência muda completamente dependendo de como você escolhe encará-lo. E essa ideia da liberdade interior é tão poderosa que ela nos dá controle até em situações onde parece que não temos nenhum. Epicteto acreditava que, mesmo quando o mundo está de cabeça para baixo, a gente ainda pode escolher como reagir. Isso não significa que é fácil, mas significa que é possível. Eu confesso que já passei por momentos em que me senti preso. Preso a opiniões, a medos, a expectativas. E sabe o que mais me ajudou? Perceber que, no fundo, o problema não era o que estava acontecendo lá fora, mas como eu estava lidando com isso aqui dentro. E eu te pergunto, você já sentiu que estava preso a alguma coisa que, na verdade, não precisava te prender? Porque às vezes a gente acha que é vítima das circunstâncias, mas no fundo somos nós que estamos segurando as correntes. Epicteto me ensinou que a liberdade não é um lugar que a gente alcança, é uma prática diária. É olhar para cada situação e perguntar: o que está no meu controle aqui? O que eu posso mudar? E o que eu preciso aceitar? Então, se tem algo te prendendo hoje, pensa nisso. Será que essa prisão é real ou é só uma percepção? Porque no final das contas, a chave para a liberdade está dentro da gente. E aí,
O que você acha que pode mudar na forma como enxerga o mundo para se sentir mais livre? Vamos falar sobre desafios, porque eu sei que todos nós, em algum momento, já enfrentamos um. E aqui vai a pergunta: você enxerga os desafios como obstáculos ou como trampolins? Eu sei que pode parecer estranho, mas essa visão muda tudo. Quando você está passando por um momento difícil, o que é mais fácil? Focar em tudo que está dando errado e se sentir sobrecarregado, ou tentar olhar para aquele obstáculo como uma oportunidade para crescer e aprender algo novo? Eu vou te confessar, é muito mais fácil escolher o primeiro caminho. Afinal, quem gosta de desafios? Quem gosta de estar no meio de uma crise ou problema? Mas a verdadeira questão é: os desafios, por mais complicados e dolorosos que sejam, podem se tornar os maiores aliados do nosso crescimento pessoal, se soubermos como encará-los. Marco Aurélio, por exemplo, acreditava que cada dificuldade traz consigo uma lição. Ele dizia algo assim: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. E isso quer dizer que, ao invés de um obstáculo ser algo que nos impede de seguir em frente, ele pode ser exatamente o que precisamos para nos impulsionar para o próximo nível. Como se, ao cair, estivéssemos apenas preparando o terreno para um salto ainda maior. Pensa comigo, quando você treina para algo, seja um esporte, um exame, ou até mesmo uma habilidade nova, não são os desafios e os erros que te fazem crescer. Se tudo fosse fácil, a gente nem perceberia o quanto somos capazes. O sofrimento e as dificuldades testam nossos limites e, com o tempo, nos ensinam a ser mais fortes, mais resilientes, mais sábios. E isso também se aplica à vida pessoal e profissional. Tem momentos em que a gente sente que está lutando contra uma parede, que nada está dando certo. E eu sei, é difícil enxergar o lado positivo quando você está no meio de uma tempestade. Mas, se você conseguir mudar o ângulo, perceber que cada dificuldade pode te ensinar algo, você começa a agir de uma forma diferente. Você já reparou que quando as coisas estão difíceis, você acaba aprendendo mais sobre quem você é? Como reage às situações, o que te motiva, até mesmo como você se adapta a novas realidades. O que antes parecia um grande problema, no final, pode se transformar em uma grande lição ou até uma história para contar no futuro. Eu mesmo passei por vários desafios, e posso dizer que muitos deles foram extremamente dolorosos na época. Mas olhando para trás, vejo que esses momentos difíceis me moldaram de formas que eu nem imaginava. Eles me ensinaram a ter mais paciência, a ser mais adaptável, a entender que nada é permanente e que eu sempre posso aprender com as situações. Então, qual é a grande lição aqui? Quando você estiver enfrentando algo que parece impossível de superar, respira fundo. Lembra-se de Marco Aurélio, lembra-se de Epicteto e pensa: o que posso aprender com isso? Talvez o desafio não seja algo para te parar, mas sim algo para te impulsionar, para te ajudar a se tornar a versão mais forte de você mesmo. E eu te pergunto, qual desafio você está enfrentando agora que pode ser o trampolim para o seu crescimento? Como pode mudar sua perspectiva e usar isso a seu favor? Não é sobre o quanto você pode cair, mas sobre o quanto você pode se levantar e seguir em frente. Agora, para fechar com chave de ouro, eu quero te convidar a fazer algo incrível. Aplicar o estoicismo na sua vida para transformar sua maneira de viver e de enxergar o mundo. Não estou falando só de aprender sobre filosofia, não.
Estou falando de usar os ensinamentos dos grandes mestres estoicos para realmente mudar a sua vida. E isso pode ser transformador. Talvez você esteja pensando, mas como eu, uma pessoa comum, posso usar o estoicismo no meu dia a dia? A resposta é simples e ao mesmo tempo poderosa. O estoicismo não exige que você mude quem você é ou abandone tudo o que acredita. Ele só pede que você mude a maneira como você lida com a vida, com os desafios e com as pessoas ao seu redor. Imagina o seguinte: a próxima vez que você estiver enfrentando um problema ou sentindo que as coisas estão fora de controle, você se lembra dos ensinamentos dos estoicos. Você respira, aceita o que está além do seu controle e se concentra no que você pode fazer. Isso não é uma mágica. Isso é prática, prática e mais prática. Aos poucos, você vai começar a perceber que as coisas não têm tanto poder sobre você quanto você imaginava. Epicteto, por exemplo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Quando você entende isso, você para de se preocupar tanto com o que acontece ao seu redor. Não significa que você vai se tornar insensível, mas sim que vai aprender a controlar suas reações e focar no que realmente importa, a sua paz interior. E vamos ser realistas. É difícil, né? Eu sei que não é fácil seguir uma filosofia que te pede para ter calma quando tudo parece estar desmoronando. Mas a beleza do estoicismo está justamente aí. Ele não é sobre ser perfeito, mas sobre tentar melhorar todos os dias, sobre tentar ser mais forte nas situações adversas, sobre focar no que você pode controlar. Eu te convido a dar esse primeiro passo, mesmo que pequeno. Comece a praticar a aceitação. Aceite os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de vê-los como obstáculos. Aprenda a estar presente no momento, sem se perder no passado ou no futuro. E, acima de tudo, desenvolva a sua resiliência. Porque, no final das contas, é isso que vai te tornar uma pessoa mais calma, mais focada e mais preparada para o que der e vier. Se você se permitir fazer isso, aos poucos, vai perceber que sua vida vai mudar. Não é de um dia para o outro, mas você vai começar a ver o mundo e a si mesmo com outros olhos. E isso é, sem dúvida, um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. A chance de ser uma versão melhor de você todos os dias. Então, eu te pergunto, você está pronto para aplicar o estoicismo na sua vida e começar a transformar a sua realidade? Está disposto a ser mais resiliente, a reagir com sabedoria e a alcançar uma paz interior duradoura? Se a resposta for sim, então vamos em frente. Porque a jornada de transformação começa agora, com você e as suas escolhas.